Capítulo 7 do material didático, Deus na Grande Tribulação, prosseguindo no estudo da escatologia bíblica. Bom, nós, no capítulo que estudamos sobre o Espírito Santo nos eventos escatológicos, falamos que o Espírito Santo estará agindo aqui na Terra durante a Grande Tribulação. Até porque haverá salvação, acabamos de dizer que haverá salvação. Falamos também que as duas testemunhas, elas são inspiradas por quem? Pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, o Espírito Santo estará agindo na Terra. Mas é claro que esse agir do Espírito Santo, ele será reduzido. A operação de Deus aqui na Terra, a ação de Deus na Terra durante a Grande Tribulação, ela será reduzida. Então, vamos ler 2 versículos para isso. Vamos ler Atos capítulo 7, versículo 42, e vamos ler Oséias capítulo 9, versículo 12, que diz o seguinte, Atos capítulo 7, versículo 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército dos céus, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Bom, então esse texto aqui fala de um momento que Deus afastou-se de Israel por causa do pecado. O período da grande tribulação é um período em que Israel continuará desviado. Eu acredito em conversão pontuais que vão crescendo durante a grande tribulação, até que no fim da grande tribulação Israel reconhece Jesus como Messias. E Oséias capítulo 9, versículo 12. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Ou seja, quando Deus se afastar deles. Hoje, podemos dizer que Deus ele já se afastou um pouco de Israel. Quando Israel matou o Messias, quando ele rejeitou a salvação de Deus, Deus, de alguma maneira, ele já se afastou de Israel. Durante a grande tribulação, ele se afastará ainda mais. Como nós podemos dizer que Deus se afastou de Israel depois que eles mataram o Messias? Bom, primeiro que o relógio de Deus com Israel parou, que é a contagem das 70 semanas. E o que aconteceu depois disso? Olha, Jerusalém e o templo foram destruídos. Cumpriu-se a palavra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que não fosse derribada. E Jesus Cristo também disse, quando viste Jerusalém cercada, e Jerusalém foi cercada e foi destruída no ano 70 da era cristã. Depois disso, Israel entrou num período de grande dificuldade. Quando Deus permite a destruição do templo e de Jerusalém, é porque Deus afastou-se de Israel. Depois disso, ocorre algo ainda pior. O imperador romano Adriano, ele manda construir um templo para Júpiter, no lugar onde ficava o templo de Jerusalém. E muda também o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, de onde vem o nome Palestina, né? E por isso os judeus se revoltaram. O que ele fez? Ele pegou então, venceu aquela revolta, que é chamada revolta de Bar Koba, que era o guerreiro que liderava essa revolta. E depois disso, Israel foi proibido de ensinar a lei judaica, o Antigo Testamento, a Tanakh. Ela não podia nem ser ensinada em todo o Império Romano. E levou tempo para que Israel se recuperasse. Durante a Grande Tribulação, Israel, vamos dizer, Deus se afastará ainda mais deles, porque eles farão aliança com Satanás. Vai se cumprir aquele texto de Isaías, quando Isaías diz que eles fariam aliança com o inferno. Isaías capítulo 28, versículo 18, que diz:
eu vou ler primeiramente Isaías 28, versículo 15, que eles dizem, porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno. Que concerto é esse com a morte? Né? Que aliança é essa com o inferno? É a aliança que nós estudamos em Daniel capítulo 9, versículo 27, que eles farão com o anticristo. É uma aliança com o inferno. Então eles vão fazer essa aliança. Quando eles fizerem essa aliança, aí que Deus vai se afastar ainda mais deles. Eu botei uma pergunta, né? Quando Deus se afastou de Israel, eu citei momentos aí históricos, né? Deus sempre se afasta do homem quando ele entra em pecado. No Egito, Deus se afastou deles diversas vezes nos dias dos juízes, porque diz sempre que surgia uma geração que não conhecia a Deus, ia servir a outros deuses. No cativeiro babilônio, a permissão da escravidão, a permissão da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, foi o momento que Deus se afastou deles. Quando eles rejeitaram o Messias, também Deus se afastou deles. Quando eles fizerem aliança com o anticristo, esse será o pior momento. Deus não abandonará Israel, mas se afastará deles. O que significa que Deus não abandonará? Deus vai continuar controlando as ações de Satanás. Porque se Deus abandonar a terra, abandonar Israel, Satanás destrói a vida do homem, destrói tudo. Hoje, a humanidade já tem armas para destruir a vida na terra. Deus, claro, controla esse momento, que por Satanás já tinha sido tudo destruído, né? Então Deus não abandonará, mas ele se afastará de Israel, principalmente quando eles fizerem essa aliança com o anticristo, quando eles fizerem essa aliança com Satanás. Agora, quando eles quebrarem essa aliança e começarem a buscar a Deus e reconhecerem Jesus Cristo, então Deus se aproximará deles novamente.